Você já se perguntou por que esse sistema ele se chama RabbitMQ ou RabbitMQ? Afinal, o que tem a ver um coelho com mensagens entre sistemas? A verdade é que o nome começou como uma brincadeira. O mascote original do projeto era um coelho e o nome acabou ficando. Já a sigla MQ vem de Message Queue, ou seja, uma fila de mensagens. Então, traduzindo informalmente, RabbitMQ seria algo como um sistema de fila de mensagens com um coelho simpático no meio. Mais nomes à parte, vamos falar de por que esse sistema existe. Imagina que você tem dois sistemas que precisam conversar. Um deles, por exemplo, é um gateway de pagamento, como Asas, como Stripe ou qualquer outro. O outro é o seu sistema interno, que precisa registrar e processar essa transação. O caminho mais comum seria o gateway fazer uma requisição direta para o seu sistema. Mas isso só funciona bem se o seu sistema estiver online, estável e pronto para responder na hora certa. Se qualquer coisa falhar, se o servidor estiver fora do ar, se a API estiver lenta, se houver um pico de tráfego, a comunicação quebra, a requisição se perde e o seu processo inteiro depende da sorte. É exatamente esse tipo de situação que um sistema de mensageria resolve. Em vez de um sistema precisar falar com o outro imediatamente, ele simplesmente envia uma mensagem para uma fila. Essa fila segura a mensagem até que o sistema de destino esteja pronto para receber. Com isso, os sistemas não precisam estar conectados diretamente, nem estar disponíveis ao mesmo tempo. Essa comunicação indireta, controlada e confiável se chama mensageria assíncrona. É o coração de integrações robustas e resilientes. O Rabbit é um dos sistemas de mensageria mais usados no mundo. Ele é leve, confiável e funciona muito bem, com diversas linguagens, ferramentas e arquiteturas. Em especial, ele se integra perfeitamente com o N8N, que é a plataforma que a gente vai usar aqui. Com o Rabbit, você consegue criar filas de mensagens, garantir que nenhuma informação se perca e manter seu sistema desacoplado, resiliente e mais fácil de manter. Em resumo, o RabbitMQ é como uma caixa de correio digital. Você envia a mensagem e ela só vai dali quando o destinatário estiver pronto para receber. Agora que você entendeu o problema, a solução e o papel do RabbitMQ, a gente vai começar a colocar a mão na massa. Então, pessoal, aqui eu vou, primeiramente, abrir o Portainer, né? Eu acho que a gente tem que começar do comecinho mesmo, né? Então, eu estou disponibilizando a stack do Rabbit para vocês, tá? Eu só vou explicar como é que essa stack ela tem que ser editada, mas basicamente a gente tem aqui é, a stack do Rabbit, tá? E é uma stack simples, onde aqui vocês têm que botar a rede de vocês, tá? Aqui vocês têm que criar um usuário, definir uma senha, e aqui botar o domínio de vocês, tá? Aqui, ó, colocar a rede de vocês e aqui repetir a rede de vocês. Então, é basicamente isso que precisa para colocar o Rabbit funcionando, tá? Aí, uma vez que ele esteja rodando, a gente vai aqui no domínio que a gente configurou para ele funcionar. Então, o que acontece é que ele é uma plataforma estranha. Ele não é bonito, mas ele é muito eficaz. E ele tem algumas funcionalidades, algumas bastante avançadas, que a gente não vai abordar nessa aula, mas umas funcionalidades que são padrão, né? E que são muito úteis para a gente utilizar. Vou abrir aqui também um Notion, tá? Porque aí esse Notion vocês também vão receber, e aí vocês vão poder seguir aqui comigo, para ficar mais fácil, tá? Então, assim, o Reddit, ele é muito importante para fazer processamento de pagamento. E é isso que a gente vai ver aqui daqui a pouco. A gente vai ver como cadastrar um produto no Asas ou Asas e a gente gerar um link de pagamento. E no N8N, ao receber essa notificação, a gente vai usar o Rabbit e vai ver como é que ele processa essa notificação, tá? Uma outra aplicação importante também é a integração com ERP e CRM. Imagina só que você tem um Kanban lá e que você utiliza as colunas para ver em que estágio do funil o seu cliente está. Se por acaso alguma notificação não chegar no seu webhook, ou se chegar e for interrompida, ele pode não sair do lugar, o lead.
Então, é importante a gente garantir que essa execução ela vai, de fato, ser processada. Outra coisa é geração de relatórios. Não é tão importante assim, mas também é legal. Se você tem um hábito de gerar diariamente tal relatório, se acontece de travar o fluxo, acabou. Naquele dia você não vai receber relatório, tá? Ou o seu cliente, pior ainda. E envio de e-mails e notificações. Às vezes a pessoa faz uma compra do teu curso e você tem que mandar um e-mail para ela acessar o seu curso. E aí simplesmente dá um problema no teu N8N ou dá um problema no teu fluxo. E aí o cliente ele não recebe o e-mail com o usuário e a senha. E com isso é o seu atendimento que vai se sobrecarregando, porque existe aí uma limitação aí no seu N8N. Então vamos ver aqui como que a gente faz a instalação primeiro no Docker, tá? É uma coisa que a gente viu aqui agora, tem essa stack aqui. Eu, quando disponibilizar a stack para vocês, eu vou até abrir ela aqui, porque ela está comentada. É isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô. Não. Estão vendo aí? Tá aparecendo a página do texto aqui. Peraí, deixa eu só. Eu vou compartilhar na verdade, essa janela. Que aí vai ficar mais fácil. Agora estão vendo, né? Sobre. Então, aqui é aquilo que a gente estava vendo lá no Portainer, né? Aqui, quando eu coloquei aqui, ó, coloque seu usuário. É onde você vai botar seu usuário. Tem espaço, tudo certinho aqui, colado no igual. Aqui sua senha. Vou botar sua senha. Aqui vai botar a URL do seu. Onde vai funcionar o seu Rabbit. Tá? E aqui você vai colocar o nome da rede. Nesse formato aqui. Tá? O nome da rede, alinhado com esse externo aqui. E aqui também vai ser o nome da sua rede. Tem que tirar esse. Aqui, ó, rede. E aqui é a rede. E aqui vai ser rede também. Tá? Beleza. Então a gente configurou aqui o stack, subiu o Rabbit. E agora a gente vai ver, vai dar uma passada nas funcionalidades dele para a gente entender, para ele não ficar tão estranho para a gente, né? Então aqui, eu vou abrir aqui, vamos continuar aqui, ó, passo a passo para criar uma fila. A gente tem que acessar a interface do Rabbit, né? Esse usuário e senha são o padrão. E a gente vai até a aba Filas. E na aba Filas, a gente vai colocar para adicionar uma nova fila. Então aqui, ó, essa aqui é a aba Filas. Vou clicar aqui e aqui eu já adicionei uma fila chamada Minha Fila, tá? Mas eu vou adicionar aqui, se eu quiser apagar essa fila, eu venho aqui, tem aqui a opção de deletar ela, mas eu vou apenas criar uma outra fila aqui, só para a gente ver. Então aqui, aqui nesse VirtualHost não tem opção, aí o Type, a gente tem esses 3 tipos, tá? O que eu recomendo fortemente é que use o Quorum. O Stream é uma coisa muito avançada e o Classic é uma coisa que não traz a segurança que a gente procura. Então o Quorum, ele dá uma segurança, embora seja um pouco mais lento, mas ele é muito mais confiável e é o padrão que a gente vai usar. Aqui a gente vai botar um nome para a fila. A gente vai botar um nome, Minha Fila 2. E aqui a gente vai... a gente pode colocar alguns argumentos que a gente vai mencionar, comentar daqui a pouquinho, então aqui a gente vai e cria a fila, tá? Então, minha fila 1, minha fila 2. Foi aqui o quórum que eu falei. A durabilidade da fila, né? Isso aqui é uma coisa importante também. Aqui. Aqui são as exchanges. Exchanges é uma coisa que a gente não vai mexer muito, não. Isso aqui é uma coisa que a gente não vai lidar no dia a dia. Mas quando a gente for fazer uma operação que eu vou comentar daqui a pouquinho, a gente cria aqui uma exchange e a gente seleciona essa opção aqui de durable, tá? Porque é a melhor opção que a gente tem para essa operação e a gente coloca direto também. E aqui a gente deixa no e no. Por que a gente usa essa exchange? Vamos ver aqui. É quando a gente quer separar uma operação do Rabbit para coisas que ficam engasgadas, para coisas que não dão certo, para coisas que a gente vai separar para depois revisar, tá? Então, normalmente, eu só uso um argumento de auto-expirar, tá? Eu boto auto-expirar e coloco aqui em milissegundos, um tempo em milissegundos, porque para ele não ficar tentando sempre lá. Ele tenta algumas vezes e depois ele para. Por esse tempo. Canais também é uma coisa que a gente
não mexe, né? Não costuma mexer. Conexões também é uma coisa que a gente não mexe. Esse overview aqui é um overview que mostra... Esse ready aqui é quando o Rabbit ele recebe. Esse unnacked é quando a requisição ela foi enviada, mas não chegou no final do fluxo. E esse total aqui são o total de fluxos que estão em execução. Aqui são os dados de consumo de disco, memória, e desde quando que ele está funcionando. Já tem 2 horas que eu instalei agora esse Rabbit. E agora a gente vai aqui para o N8N. No N8N, a gente tem um nó específico do Rabbit. Esse nó do Rabbit aqui no N8N, ele é um nó e ele tem send a message do Rabbit, ou seja, enviar para a fila. E esse aqui é o trigger, é o Rabbit trigger. Como é que a gente configura esse Rabbit aqui? Vamos abrir aqui o Node. A gente vem aqui e aqui a gente vai colocar esse modo aqui, ele é sempre fila, tá? Esse Freeway é o nome da fila, tá? A gente tem 2 filas aqui. Aqui ó, tem minha fila 1 e minha fila 2. Então, a gente bota aqui minha fila, tá? A gente marca essa opção aqui quando a gente quer e essas informações aqui que chegam, elas vão adiante. E aqui a gente coloca esse argumento aqui, que é o query type quorum. Então a gente usa sempre esse quorum. Tem mais curiosidade sobre isso? Vamos dar uma passadinha aqui rápida. Classic, para testes ou mensagens não críticas. Quorum, para mensagens importantes com maior segurança e tolerância a falhas. Stream é para casos de alta performance e grande volume, como logs e eventos. Então, não é nem recomendado para N8N. Então, vamos focar aqui no Quorum e pronto. Está configurado o nosso Node. Mas como que a gente coloca aqui o Rabbit? É muito simples. A gente vem aqui, a gente coloca o hostname RabbitMQ, porque aqui é o hostname que a gente definiu na stack, é esse hostname. A gente coloca essa porta, que é a porta padrão. A gente coloca o usuário e a senha que a gente criou lá na stack do Rabbit. E aqui esse vhost a gente coloca default, tá? E aí a gente salva e ele vai conectar com sucesso. Ok. Agora, a gente vai aqui para esse outro node, que é o node Rabbit Trigger. O que acontece aqui? Ele gera uma fila, né? Ele manda para a fila, esse aqui recebe e começa a executar a fila. Aqui, a gente coloca o nome da fila, colocamos esse argumento igual ao outro e a gente escolhe quando que a gente quer deletar, apagar essa execução da fila. Pode ser imediatamente, que não faz muito sentido. Pode especificar mais tarde no workflow. Pode, quando a execução acabar, independente de ser com sucesso ou não, ou quando a execução terminar com sucesso. Então eu uso essa aqui, porque é a opção que vai garantir que a execução seja completada, né? Esse JSON parse aqui, a gente mantém ele. E esse aqui é o número de processamentos paralelos. Pode deixar 1 também. Então isso aí está lá na documentação. Está tudo isso aqui na documentação. Eu vou entregar isso aqui para vocês. Aqui, ó. Aqui a gente está falando desse aqui. Esse JSON parse body, que a gente falou aqui, que a gente deixa habilitado. Quando ativado, o corpo da mensagem será automaticamente interpretado como JSON. A gente precisa do JSON para fazer ele circular nos nossos fluxos. E esse paralelo message que eu falei para deixar 1 é porque são quantas mensagens simultâneas o N8N irá processar. Então, para evitar sobrecarga, a gente deixa 1. Tá? Então, o que acontece é que quando o fluxo é executado com sucesso, o N8N ele envia um sinal, ACK, que é uma mensagem que está confirmando que o fluxo foi executado. Quando esse ACK não é enviado, a mensagem ela fica tentando ser reenviada. Então, aqui a gente tem o fluxo, a gente tem aqui, ele vai executar e vai, quando chegar aqui com sucesso, ele vai sair da fila. Aí como é que a gente vê isso na prática? Vamos ver aqui uma coisa? Vamos ver aqui a fila funcionando. A fila funcionando, a gente vai botar aqui, é o próprio Rabbit. Pronto.
Agora a gente vai ver aqui essa fila funcionando na prática. Aqui a gente sabe esse ready, unnacked e total. Vamos pegar aqui e vamos deixar uma execução. Aqui já tem uma informação pinada. E aí vamos executar esse fluxo para a gente ver aqui o que acontece. Então, aqui vamos abrir um pouquinho aqui para a gente conseguir enxergar. Vamos abrir mais um pouquinho. Pronto, aqui. Ó, vou executar aqui. Testei o workflow. Ele fica verdinho aqui, mas ele passou nesse aqui de baixo também. Por que não mudou aqui? Isso aqui, ele refresh, né? Ele atualiza a cada 5 segundos. E é muito rápido. Vamos ver o tempo das execuções? Ó, uma foi meio-dia e 34:26, a outra meio-dia e 34:26. Ou seja, essa aqui é simultânea, né? São execuções simultâneas. Então, essa aqui, ela executou em cima, mandou para a fila, e essa aqui acabou processando. Agora, vamos ver isso aqui como é que é processado. A gente vai abrir aqui e vamos botar um tempo um pouquinho maior. Vamos botar aqui 20 segundos, tá? E aí a gente vai dar uma travada na fila. Ó, vamos aqui, ó. Vamos aqui, e aí a gente vai ver, daqui a pouquinho, que esse unnacked, ele vai ficar com 1. Por quê? Porque esse fluxo, ele tá, ó, ficou aqui 1. Porque ele tá parado aqui. Ele tá parado aqui, ele não foi até o final. Então, ele vai ficar com isso aqui. Ele vai ficar com essa pendência aqui até ele conseguir executar. Depois de 20 segundos, ele vai deixar sair. E aí aqui vai zerar. Ó, saiu, foi executado e ele zerou, tá? Então, é assim que funciona esse sistema de mensageria. Agora, como é que a gente, na prática, utiliza isso? Como é que a gente utiliza um sistema de mensageria com gateway de pagamento? Vamos ver aqui, vamos abrir aqui vamos abrir o Asas, que a gente, não sei quem já usou esse sistema, esse gateway de pagamento, mas é bem interessante. É uma fintech brasileira. E com esse sistema aqui do Asas, a gente consegue criar links de pagamento. Eu vou criar aqui um link de pagamento. Ó, link de pagamento. Quando a gente cria o link de pagamento, a gente cria um produto, né? Eu vou adicionar link de pagamento. A gente cria um valor, um nome para o link de pagamento, a descrição, eu deixo desativado, porque esse aqui é cobrado, e coloca a imagem do link de pagamento. A gente vai avançar, vai ser as formas de pagamento, boleto, Pix, eu deixo tudo ativo, tá? Não tem problema botar Pix e boleto, porque ele tem quando ele envia a notificação, ele envia de diversas formas. Isso é muito importante, porque quando a gente vai aqui em integrações, a gente vê que os webhooks, eles têm várias funcionalidades. É um mundo de funcionalidades. Aqui, ó, a gente pode receber notificação por cada passo que dá. Mas para mim, o que interessa? Eu quero o pagamento criado, o pagamento recebido, o pagamento confirmado. O mais importante mesmo é o pagamento confirmado. Pagamento recebido é o quê? Pagamento recebido é quando a pessoa paga com cartão de crédito e eu vou receber daqui a 30 dias. Quando eu recebo, ele manda essa notificação aqui. Então, vamos focar aqui no pagamento confirmado. Vou fazer aqui uma compra. Uma compra nessa... Aqui é Sandbox, é uma área de teste. Então, vou clicar aqui, ó, link de pagamento. Link de pagamento. Eu vou pegar aqui e vou criar... vou abrir aqui, só para a gente ver aqui, ó, o último aqui foi 12:35:24. Eu vou deixar marcado aqui só para facilitar, para a gente ver que esse aqui é o último. E aí, vamos lá, e a gente vai... Vamos abrir esse aqui, esse produto aqui, e vamos aqui, ó, copiar link, tá? Aí a gente vem aqui, a gente cola o link, e aqui eu vou fazer uma compra com cartão de crédito. Cartão de crédito. Comprar, vou botar aqui um CPF, vou botar aqui um nome, e aqui eu vou botar o número do cartão, que é o número de teste que eles dão. 4242. Aqui eu vou botar uma validade qualquer, 01/2027, e vou aqui avançar. Vamos dar uma olhadinha aqui, não tem nada ainda. Vou botar até uma mãozinha aqui, ó, um okzinho aqui, para a gente saber que esse aqui é o último fluxo. Vamos lá, a gente vai aqui, vamos avançar. Aqui eu já vou preencher aqui. Esse aqui é meio chato. Mas, ó, eu já vou preencher aqui direto também. Rio de Janeiro, tal. Finalizar pagamento.
Cadê? Deixa ele, ó. Seu cartão, o valor de tal foi realizado. Não chegou aqui ainda. Ele vai enviar, ó. Enviou a notificação aqui. Aí, vamos ver aqui. Vamos entender aqui essas 4 notificações que ele enviou. Então, vamos lá. A primeira notificação, ele vai enviar aqui, né? E chegou como o pagamento criado. Esse pagamento criado, ele veio para cá e ele veio para cá, né? Ele chegou aqui, ó. É o pagamento criado. Depois eu fiz aqui um filtro if, porque eu quero só que passe o pagamento confirmado ou o pagamento recebido. Então, quando o pagamento é confirmado, ele segue. Por quê? Porque ele vai mandar os dados de acesso para a pessoa por WhatsApp e por e-mail. Quando o dado ele não é pagamento confirmado, eu venho aqui e eu deleto. Eu deleto essa operação da fila porque eu não quero ficar acumulando. Eu não quero ficar acumulando processos que eu não quero que sejam executados. Aí, essa notificação aqui, vamos ver como é que foi. Ó, pagamento confirmado. Então, eu quero que essa notificação passe. E aí, é exatamente o que aconteceu aqui. Por quê? Porque ele veio aqui, pagamento confirmado, e depois ele foi filtrado, é true, porque é pagamento confirmado, e ele seguiu em frente, né? Então, com isso, vamos supor que a gente tivesse um problema aqui nesse Node. Vamos chegar aqui e vamos ver. Na verdade, a gente já simulou um problema, né? A gente botou uma pausa aqui, mas se a gente tiver qualquer problema, ele vai ficar na fila. Ele vai ficar na fila esperando ser processado. E é por isso que usar o Rabbit, ele é muito importante naquelas operações que não podem ter falhas, né? Que foram aquelas operações que a gente comentou. CRM, RP, envio de notificação, pagamento, principalmente pagamento, né? Imagina só, a pessoa pagou, cheio de fraude aí pela internet, e a pessoa não recebeu na hora, como é que fica? Ou não recebeu um pouco depois? É muito complicado, né? Daqui a pouco já está no Reclame Aqui, queimando sua empresa, queimando a empresa do seu cliente, por nada, né? Então, pessoal, é basicamente isso aqui que eu queria falar com vocês. Deixa eu ver aqui nesse Notion aqui, se tem mais alguma coisa. Aqui a gente já falou sobre deletar, tratar exceções, tá? E a gente falou sobre todas as coisas. É uma operação que ela é relativamente simples, mas é muito eficiente. E eu queria saber agora se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer falar alguma coisa. Gabriel, bom dia, Gabriel. Sérgio, esse fluxo já está rodando? Já está rodando sim. Eu vou mostrar aqui aonde que eu rodo esse fluxo. Eu vou mostrar onde que eu uso esse fluxo. É aqui que eu uso o fluxo, ó. Deixa eu ver aqui, tela cheia, aqui, compartilhar. Onde é que eu uso esse fluxo? Eu uso aqui. Não, na verdade, não é aqui, é aqui. Aqui que eu uso esse fluxo. E deixa eu ver aqui onde é que eu uso esse fluxo. Aqui, ó. Olha só como é que eu uso esse fluxo. Por que que eu uso isso aqui? Porque cada produto do Asas, ele tem um ID. Então, quando ele recebe esse webhook, ele vai para a fila, ele manda para cá, ele faz aqui a filtragem, se é um pagamento confirmado. Se não for pagamento confirmado, ele descarta. Se for pagamento confirmado, ele vai fazer uma verificação de qual é o ID do produto. E dependendo do ID, ele vai e encaminha para o fluxo necessário. Tá? Então, essa aqui é uma aplicação prática no dia a dia. Tá. Chegou tarde, Gabriel, mas deu para pegar o feijão com arroz. Mas é isso, pessoal. É isso, assim que funciona o Rabbit. Hoje foi uma aula um pouco mais curta, né? Mas é uma aula que eu achei interessante, porque eu vejo que a maioria das pessoas nunca usou essa ferramenta. E às vezes a gente tem problemas sérios por conta de não usar as ferramentas que a gente tem disponível, né? Na hora, nos lugares que a gente tem que usar. E aí fica aí a dica para vocês. Eu vou compartilhar esse Notion. Eu já vou compartilhar direto esse Notion. Eu já vou mandar direto aqui.
copiar link. E aí eu deixo aqui, vocês já conseguem. Como... Deixa eu só mandar aqui. Então, CK, como ele sabe se a fila foi encerrada? Boa pergunta. Gabriel. Tá, vamos lá. CK, como ele sabe se a fila foi encerrada? Aqui, sempre que tem aqui no overview, ou até aqui mesmo, tá? Aqui tem uma... Aqui são as filas, né? Não é corpo, mas não. Oi? A gente não tá vendo a tela, né? Agora tá? Sim. Então, aqui, a gente pode ver aqui, né? Aqui, por exemplo, aqui estão os processos que eles estão rodando nas duas filas, tá? Minha fila foi que a gente usou. Quando está aqui ready, ele está pronto para ser processado. A naked, quer dizer, ele já entrou no fluxo, mas o outro lado, que é o fim do fluxo, ainda não falou para ele, ainda não deu o ACK, tá? E ainda não falou, ó, recebi. E esse total aqui é o total que está rodando. Ou então a gente pode ver também nesse overview aqui, que ele dá uma visão clara logo em cima, o que está pronto, o que está pendente e o total. Então normalmente a gente vê que a fila está aqui. Se a gente vem aqui e coloca uma coisa que eu até recomendo, a gente vem aqui e a gente coloca um argumento de tempo, né? Esse argumento de tempo, ele faz com que essa fila, essa fila, ela seja processada só durante determinado tempo. Então, se eu vier aqui e colocar aqui, ó, esse argumento, xMessage TTL, TTL é time to live, é o tempo de funcionamento, né? E aí eu venho aqui e vou colocar isso aqui, esse valor aqui. Tempo de vida da mensagem, 10 minutos em milissegundos. Então, se eu colocar aqui, eu estou garantindo que a mensagem ela vai durar. Para eu ajustar na minha fila, eu tenho que abrir ela, né? E aí eu tenho que colocar aqui esse argumento. Aqui, ó, esse aqui e esse aqui. E aí, quando cria uma fila, na hora de criar a fila, tem que definir esse parâmetro. E está no Notion de vocês. Tá? Aqui é uma nova fila, a gente cria uma nova fila, a gente coloca esse argumento TTL e coloca o tempo. Aqui, 10 minutos, tá? 10 minutos, pode ser, aí depende do negócio de cada um, vai botar o tempo que achar necessário. No caso, é o N2N que envia o ACK pro Rabbit. Exatamente. É o último fluxo do workflow. É um fluxo desacoplado. Aqui, ele desacopla. Por quê? Ele tem esse node aqui, onde ele envia a mensagem para o Rabbit, e esse aqui é o Rabbit Trigger, que ele vai dar continuidade. Então, embora isso aqui possa ser feito em apenas um fluxo, a gente faz em dois fluxos, porque um envia a mensagem, um recebe e envia a mensagem, e o outro ele dá prosseguimento na mensagem. Então, por isso que fica um fluxo desacoplado. Eu poderia colocar um outro Rabbit aqui, botar numa outra fila e quebrar um fluxo gigante em vários processos. Isso aí a gente tem que pensar estrategicamente o que tem sentido, o que não pode parar, o que o cliente ele tem que receber, né? E com isso a gente vai dando segurança a determinados pontos do fluxo que a gente entende que eles não podem parar. A Gabriel falou, nesse caso aí seria para implementação de pagamentos à operação. Não só de pagamentos, né? Como eu falei no início, tem algumas operações que elas são muito dependentes e são muito importantes serem executadas. A primeira é o pagamento, né? O pagamento é uma operação que, se não for processada e confirmada rapidamente, pode dar problema. A segunda é a integração com ERP ou CRM. Imagina que o cliente está num funil de venda e o seu N8N deu algum problema, sobrecarregou, ou a API do sistema que você está usando, ela saiu do ar. O que vai acontecer é que aquele cliente, ele era para estar num estágio mais adiantado do funil, você vai ficar vendo ele naquele estágio inicial e você vai tratar ele com o script, né, daquele estágio e, na verdade, não é isso que, na prática, não é isso que está acontecendo. Então, se a gente usa o Rabbit nessa situação do CRM, a gente garante que assim que voltar, que for corrigido o problema, assim que a API caiu, a API voltou, ele vai tentar novamente e vai mudar lá o lead de posição no CRM.
Geração de relatório. Imagina se você tem um cliente que você gera relatório todos os dias. Se der algum problema num dia, o cliente não vai receber o relatório. E aí, deu problema? Ele não vai receber o relatório mesmo, porque roda uma vez por dia só, já rodou e já era. Só no dia seguinte agora. E envio de e-mails e notificações. O cliente ele fez uma compra no Hotmart, e você... O Hotmart não, porque ele já envia direto para o cliente. Mas vamos dizer que você tem uma área de membro e que você envie o nome de usuário e a senha para o usuário fazer o acesso à sua área de membro. Se você não tem esse sistema, essa garantia do Habit, você não sabe se o cliente recebeu. Então, às vezes, o cliente vai entrar no seu atendimento, no seu suporte, reclamando. E com razão, porque ele não recebeu. Então, a gente colocando o Habit é uma garantia de que o cliente ele vai receber as informações de acesso. Aí o Gabriel falou, eu fiz um verificador de pagamentos apenas via Pix para um cliente meu, mas apenas por conversão de arquivos para bater a compatibilidade de horário, data e valor do comprovante. Aqui no Asas, o que acontece é que ele dá pagamento confirmado quando o Pix é pago. Então, essa é a vantagem. Vai ter uma notificação quando o pagamento é pago. Tá? E aqui, você perguntou se é um subfluxo, você entendeu, né, que eu acabei de falar, que aqui é como se fosse um fluxo só, mas a gente quebra ele para poder enviar para a fila.